O capítulo 4 de Romanos, aliás, o livro inteiro de Romanos, ele foi escrito por Paulo com o propósito de mostrar a justificação do homem diante de Deus através da fé. Justificação que a gente pode substituir essa palavra por aceitação, que também faz todo sentido, né? Uma vez que a justificação torna o homem absolvido da ira de Deus, que está sobre todo aquele que rejeita o Filho de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, você passa a ser uma nova vida, você passa a se revestir de uma nova natureza, que Paulo vai chamar de natureza do Espírito, e aquela nossa velha natureza, ela continua aqui, dentro de nós. Mas nós passamos agora a entender que precisamos mortificar os nossos desejos. Quando eu digo desejos, não é qualquer desejo, né? Desejo de tomar uma Coca-Cola, tem nada a ver. Mas os desejos pecaminosos, os desejos que nos afastam de Deus. Esses desejos são controlados pela nossa natureza humana. Então, quando nós mortificamos a nossa natureza humana através do revestimento da natureza do Espírito, nós temos vida, nós temos relacionamento com Deus. Então, o livro de Romanos, ele foi escrito para poder dizer, olha, existe uma salvação, existe uma forma de escapar da ira de Deus e é o Evangelho. A justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus se revela através do Evangelho, de Jesus Cristo. Então, quando Paulo ele vai falar de condenação, de perdão, de justificação, ele está querendo colocar as coisas nos seus devidos lugares, para que a gente entenda que uma vez justificados, nós estamos reconciliados com Deus. Feita essa introdução, vamos lá. Quando a Bíblia fala de impiedade, ela quer dizer ausência de Deus. Quando ela fala de piedade, ela quer dizer de presença de Deus. Veja, na essência do pecado, existe essa impiedade. E essa impiedade, ela está dentro do coração do ser humano, dentro do nosso coração. E essa impiedade cria um bloqueio para que nós não reconheçamos a glória de Deus. E isso acaba nos tornando, de certa forma, inimigos de Deus. E nesse sentido, o pecado, ele é uma revolta contra Deus. E, em alguma medida, todos nós experimentamos essa revolta dentro de nós. E por que é importante falar sobre isso? Porque justamente a gente passa a entender que por termos essa natureza que precisa todo dia ser mortificada dentro de nós, nós não temos condição alguma de nos justificarmos pelas obras diante de Deus para que Ele nos livre da ira futura. Aí entra o Senhor Jesus como o nosso socorro, nossa tábua de salvação, né? Lógico, para aqueles que creem e aceitam Ele, somente Ele como Senhor e Salvador. E aí Jesus nos justifica, nos abona, apaga a nossa sentença de condenação e agora nós temos relacionamento com o Pai. E todos os dias essa revolta que, querendo ou não, acontece, né? Por não entendermos por que certas coisas acontecem, elas acabam convivendo com o amor e a glorificação que deve haver dentro de nós em relação ao Senhor. E nós temos que todos os dias pedir, Senhor, me ajuda a mortificar minha carne, Senhor, me ajuda a usar os recursos espirituais, as ferramentas do Espírito, né? Orar, jejuar, ler a palavra de Deus, adorar a Deus, pedir a Deus que o fruto do Espírito em todas as suas maravilhas, que está lá na carta de Gálatas, possam estar em evidência na nossa vida. É diário, é contínuo, isso é um processo. Você entendeu? Por isso que a gente fala, eu fui salvo, eu estou. O estou é um processo, eu estou sendo salvo, é um processo de santificação. Você se santifica de segunda a segunda. Você não vai na igreja no domingo, é uma bênção, e na segunda você é um demônio. Não, você vive o Evangelho todos os dias na sua vida. De segunda a segunda você busca ao Senhor, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver.
Você tem o seu momento devocional, o seu momento com Deus. Precisa ter. Esse é o estou sendo salvo. E o serei salvo é quando vier o glorioso, o Senhor Jesus, o momento da glorificação, onde os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro e os que estão vivos, nós, se estivermos vivos nesta ocasião, teremos nosso corpo glorificado, seremos salvos. Entendeu? Então por isso que você pode dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Ok? Presta atenção, não estou pregando calvinismo aqui, mas não estou indo nada contra Calvino, nada contra, pelo contrário, estou pregando a Bíblia. A Bíblia veio bem antes de esse entendimento, não é de Calvino, esse entendimento é de Paulo, entendeu? Então assim, uma vez que você é uma ovelha, está nas mãos de Deus, você é dele. Claro que o cair é do homem, você pode falhar, você pode errar, mas quem é que pode definir que você vai para o inferno ou não vai? Mas a certeza da salvação, ela nasce, ainda que você vai falhar, vai pecar, vai errar, né? E o pecado, a gente precisa entender que precisa ser um acidente, não algo premeditado. Você precisa entender que uma vez que você recebeu a justificação em Cristo Jesus, isso te dá segurança, isso te dá confiança, entendeu? Agora, tem uns gaiatos aí que falam assim, então, se eu sou salvo uma vez, salvo para sempre, eu posso beber, fumar, matar, roubar, me prostituir, fazer o que for. Por que você salva no final? Quem pensa assim, nunca foi salvo, nunca passou pela experiência do arrependimento, nunca foi realmente convertido a Deus, nunca. Entendeu agora? Por que essas pessoas usam essa palavra desenfreadamente, desordenadamente, e muitas pessoas acabam pegando implicância com essa frase. É bobeira, é imaturidade, entendeu? Agora, volto a dizer, se você tem a segurança da salvação, quem é que vai tomá-la de você? O próprio Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Deus? Anjos? Demônios? A luta, a tribulação, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, quem vai nos separar do amor de Deus? A morte? Ninguém. Por quê? Porque nós somos comprados pelo alto preço, fomos comprados pelo sangue de Jesus, Ele deu a vida dele por nós e nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E o Pai falou assim, rasgada está a sentença da condenação sobre fulano, cicrano, beltrano, agora tem paz comigo. Minha ira ficou no passado. É o que acontece quando você não tem mais o problema com a ira de Deus, é porque ela ficou no passado, acabou. As coisas velhas, os seus pecados, aquilo que você fez, ficou no passado, acabou. Não há condenação. Não quer dizer que você não vai dizer, Deus me perdoa pelos pecados que eu pratiquei hoje, eu falhei, errei. Você vai continuar pedindo perdão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Está escrito na Epístola de 1 João. Mas nenhuma condenação a mais sobre nós. Já pensou se no dia que Jesus voltar você falar assim, meu Deus, eu deixei de pagar uma prestação, não sei de que, eu pequei, eu xinguei um palavrão sem querer, não vou mais para o céu, perdi a salvação. Já pensou que salvação fraca é essa que ensinaram por aí? Pelo amor de Deus, não vai nessa não, que essa teologia aí já está acabada, essa teologia está desidratada, e leva muitos à loucura. Sai disso, pelo amor de Deus, não vai nessa não. Se agarra ao que Paulo está ensinando pelo Espírito Santo na carta aos Romanos. Então voltando, por isso que a gente não confia na gente, a gente confia no Evangelho, né? O Evangelho chega, obviamente, para trazer a nós essa boa notícia do reino de Deus. Sendo assim, toda vez que o Evangelho é pregado, a justiça de Deus se revela. Por isso que as pessoas não aguentam mais ir para determinados lugares e ficar ouvindo blá 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 blá. Não se prega o Evangelho e aí as pessoas querem ir embora desses lugares e tem que ir embora mesmo, porque se não é o Evangelho que está sendo pregado, não está havendo justificação. Se não está havendo justificação, não está havendo relacionamento com Deus. Se não está havendo relacionamento com Deus, a ira de Deus sobre tais pode permanecer, não sei ou não, depende do caso de cada um, se arrependeu ou não, né? Então as pessoas precisam buscar o Evangelho, buscar Deus, buscar Sua Palavra. Quer frequentar um lugar? Frequente lugares bíblicos. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia,
Entendeu? Fica a dica. E eu repito, a gente não vai achar a justiça de Deus em nenhum outro lugar, a não ser no Evangelho. E a nossa única defesa diante de Deus é a justiça do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te revelar uma coisa. Quando a gente fala de perdão e de justificação, muita gente entende que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vou te explicar por quê. O perdão é... Vá em paz. Pode ir. Você está liberado. Seus pecados estão perdoados. A justificação é diferente. É um ato jurídico de Deus, do juízo de Deus. É o de Kaiosune, ou seja, você está absolvido da sentença final. Significa o quê? Pode vir. Vem ter relacionamento comigo. Pode vir. Reconciliados através de Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então, se o perdão é pode ir, a justificação é pode vir. E é nesse ambiente de pode ir, porque Deus está contigo, e pode vir, porque eu sou teu Deus, é o ambiente que Deus quer que nós, através do Evangelho, vivamos de segunda a segunda. E Paulo, no capítulo 4 de Romanos, ele está ensinando que a lei, ela exige obediência. Tem que fazer, faça. Se não fizer, faça isso. Olha isso. Se não cumprir, tem que obedecer. Se não, já viu, hein? Tá fora. Olha isso. Se não cumprir, se não obedecer, já a promessa, Paulo está ensinando, é diferente. Ela não exige obediência, ela exige fé. A lei exige obediência, a promessa exige fé. Portanto, toda vez que você está diante da lei, conforme Paulo ensina, você tem que ficar encurvado, se encurvado à lei, aos ditames da lei. Isso não vai te salvar. Ao contrário da promessa, quando você está diante da promessa, ela faz você olhar para frente. Foi o que Abraão fez. Ele olhou para frente e viu os dias do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse isso. Percebeu? Paulo está ensinando no capítulo 4 que a promessa, ela exige fé. Por consequência, a gente entende que a lei exclui, levanta muros, cria divisões, regras ridículas, coisas de homem mesmo, que não tem nada para fazer. Mas e a promessa? A promessa inclui. A promessa, ela aglutina. A promessa, ela une. Ela nivela. A promessa, ela cria unidade, relacionamento com Deus. A promessa exige fé. A promessa inclui pela fé. Para que Abraão fosse chamado pai da fé, ele precisou mergulhar no universo da promessa. Quem não mergulha no universo da promessa não sabe nada de fé. Portanto, ninguém consegue transbordar fé se não mergulhar no universo das promessas de Deus. E vou dizer mais, Abraão não trabalhou para ser o pai da fé. Ele não foi pai da fé por suas obras, ele não foi pai da fé por obediência, ele não foi pai da fé por circuncisão. Não, ele foi pai da fé porque ele creu na promessa que Deus fez a ele. Assim como Davi também não foi homem segundo o coração de Deus por causa de obediência, por causa de leis, por causa de obras ou por causa de circuncisão. Não, ele foi homem segundo o coração de Deus porque ele acreditava no Deus que ele servia. E Paulo já disse no capítulo anterior, tanto Abraão quanto Davi foram aceitos por Deus, não pelos seus méritos, como eu já falei, né? Mas pela fé. Foram justificados. A ira de Deus saiu de sobre eles e eles foram justificados, aceitos, perdoados pela fé, por acreditarem no Senhor. Quem não quer viver as promessas de Deus nunca experimentará a fé verdadeira. Nunca irá testemunhar uma fé verdadeira. E infelizmente, muitas vezes o nosso coração ele não está no mesmo nível de fé que o pai da fé, Abraão. Muitas vezes não experimentamos as profundas promessas que Deus tem em sua palavra para nós. Por culpa de quem? Por nossa culpa.
por falta de relacionamento com Deus, por falta de oração, por falta de uma vida de santificação, por falta de darmos crédito à palavra de Deus. E se a gente não buscar desenvolver em Deus uma fé genuína, madura, espiritual, forte, nós vamos acabar desenvolvendo que tipo de fé? Nós, igreja atual, uma fé infantil, uma fé bobinha, uma fé de momentos, uma fé emocional, ou seja, uma fé confusa, uma fé fraca e que não inspira ninguém a nos imitar. Mas veja, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente percebe que Abraão tinha todos os motivos para desistir, pular do barco, sai fora. O homem era velho, sua esposa também, e Deus vem, pega um casal de velhos e faz promessas maravilhosas que vai fazer pai de grande multidão de nações, vai dar ele um filho. Gente, ele tinha todo motivo para falar assim, não dá para acreditar não. Tá demorando muito. Mas Abraão não olhou para trás, Abraão não desistiu, Abraão simplesmente creu em Deus. Isso lhe deu forças para continuar lutando, enfrentando um dia de cada vez e em Deus descobrindo cada dia as bênçãos que Deus tinha para a vida dele. E isso mudou a forma de Abraão enxergar a vida, enxergar o mundo, as pessoas, os valores sobre as coisas, a cosmovisão dele se abriu e ele foi transformado de fé em fé. Na Bíblia existem mais de 7.000 promessas para os filhos de Deus. Se você pegar a Bíblia e começar a ler, você vai ver, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Opa, essa é uma promessa. Justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Então sou eu, é você. Se você creu em Jesus, você é justificado. Não estou falando que você não vai ter dificuldades, não vai passar por problemas, alguma escassez, isso acontece, mas você não vai mendigar o pão. Por quê? Porque essa é uma promessa bíblica. Ninguém precisa dizer isso para você não, está escrito na palavra de Deus. Mas se disser também não tem problema não, está dizendo Bíblia. Agora se falar uma outra coisa louca, confere, está na Bíblia, está entendendo? Outra promessa de Deus que está na Bíblia, Jesus vai voltar, Ele vai voltar, o toque da trombeta será audível, todos o verão, todos os olhos o contemplarão, Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Que promessa maravilhosa! Quer outra promessa? Muitas são as aflições do justo, muitas, não é pouco não, tá? É muita, mas o Senhor o livra de todas. Mas o cara morreu, a irmã morreu, o Senhor livrou ele dessa vida, agora está com o Senhor no céu. É promessa que não acaba mais, entendeu? Buscar-me-eis, outra promessa, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Essa é uma promessa do Senhor. Se alguém chegar para você, me busca, me paga um trocadinho que eu resolvo sua vida, eu junto aí corações, confia no Senhor, Deus é fiel, entendeu? Mas a Bíblia fala sobre casamento? Fala, a Bíblia fala assim em Provérbios, que feliz é o homem que o Senhor lhe dá uma esposa. Então é uma promessa, então Deus quer dar, quer abençoar em todas as áreas da nossa vida, no aspecto profissional, emocional, espiritual, profissional. Tem promessas de Deus para filho, para pai, para mãe, para mulher, para avô, para todo mundo. Tem promessa de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela é completa, perfeita, inerrante, infalível. Só a palavra de Deus pode nos trazer essa fé verdadeira e genuína. Viver como filho de Deus de segunda a segunda. E eu finalizo dizendo, então deixe que as promessas de Deus transformem a sua respiração, a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de ser pai, esposo, filho, profissional, de ser alguém na sociedade. Que as promessas de Deus nos inspirem, que o Espírito Santo de Deus nos inspire a ter fé genuína de segunda a segunda, de janeiro a dezembro. E Jesus pergunta, quando eu voltar, haverá fé na terra? Uma pergunta, fica para você, fica para eu responder. As promessas que vêm de Deus, elas forjam o nosso caráter, elas forjam a nossa maneira de viver, a nossa maturidade, nosso entendimento,
e aí nós descobrimos se a nossa fé é viva, genuína ou não. E por mais desafios que possamos enfrentar, eles não poderão destruir, naufragar, sufocar, acabar com a nossa fé. Porque a nossa fé, ela é produzida pelo Evangelho e por isso ela é genuína, ela é verdadeira. Se nós crermos como Abraão creu, a nossa fé será viva e, repito, jamais poderá ser destruída, mesmo diante das piores circunstâncias dessa vida. Deus te abençoe. A gente se vê no capítulo 5 de Romanos. Um beijo no coração. Tchau, pessoal.